RCV Notícias. Marco relógio, 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV, edição para esta segunda-feira. Abrimos com os títulos. Boa tarde. Morre aos 88 anos Jorge Mário Bergoglio, o Papa do Povo. Diversas reações neste jornal. Navio Liberdade encalha nas imediações do Porto da Praia, com uma centena e meia de passageiros que estão todos em segurança. O Hospital Agostinho é o melhor equipado, com recepção de 2 camas de cirurgia orçadas em cerca de 10 mil contos. O Presidente da República defende a abertura de inquérito para se averiguar o que se passou com os nigerianos com entradas recusadas no país. Coreia do Sul a ser usada como origem de produtos para contornar sanções norte-americanas. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir numa edição do jornalista António Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. Morreu aos 88 anos o Papa Francisco. O Papa Francisco, que é considerado uma voz dos pobres que reformulou a Igreja Católica, morreu na manhã de hoje. A morte do Papa foi anunciado pelo cardeal Kevin Farrell Carmelengo do Vaticano. Às 7 horas e 35 minutos desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja, disse o Carmelengo. O pontífice argentino passou por episódios de dificuldades respiratórias no começo do ano. Ele ficou internado por quase 40 dias e recebeu alta no dia 23 de março. Em seguida, o Papa recebeu um diagnóstico de pneumonia nos 2 pulmões, uma condição que pode inflamar e cicatrizar os órgãos, dificultando a respiração. Enquanto esteve no hospital, o pontífice apresentou diferentes quadros de saúde, tendo pioras seguidas de melhoras. E nas muitas reações que a Rádio Cabo Verde tem vindo a registrar ao longo desta manhã, sobressai a figura de um Papa próximo do povo, um construtor da paz, fraternidade e concórdia entre os povos. O jornalista Carlos Santos pontua, já de seguida, algumas mensagens de consternação pela morte do Papa do povo. Ele veio do fim do mundo. Foi assim que se apresentou ao mundo no balcão da Basílica de São Pedro, na noite de 13 de março de 2013. Francisco, o primeiro Papa latino-americano, o primeiro jesuíta, foi juntar-se hoje ao reino dos céus. A notícia não surpreendeu o cardeal Dom Arlindo Furtado, tendo em conta o estado de saúde debilitante do chefe da Igreja Católica. Todos nós estaremos unidos à Igreja, a toda a Igreja inteira, em todo o mundo, para rezar. Agora, a única coisa de que ele precisa é a oração. Sempre pedia durante o ministério dele. Mas agora a única coisa que nós podemos fazer por ele é pedir a Deus que lhe dê aquela recompensa do servo bom e fiel que ele procurou ser para o bem da Igreja ao serviço da humanidade. Quando Jorge Mário Bergoglio chegou ao Vaticano, rejeitou o manto dourado e escolheu a simplicidade branca. Insistiu numa igreja para todos, um sinal de esperança para a humanidade. É assim que o bispo do Mindelo recorda Francisco. O seu primeiro gesto como Papa é precisamente dirigir-se à ilha de Lampedusa para estar com os montes de imigrantes que não se perderam no mar, mas que arriscaram a perder-se no mar, e foi fazer esta visita. Portanto, para mim é um homem, não houve igual nos últimos tempos, por isso é um misto de tristeza grande, evidentemente. É uma grande perca, assim digo. O Papa Francisco era um símbolo da renovação espiritual e intelectual das universidades católicas espalhadas pelo mundo. O diretor da Escola Universitária Católica de Cabo Verde, José Afonso, admirava a forma como o Santo Padre punha a fé e a razão num diálogo profundo. No seu documento Evangelium Gaudium, apresenta uma visão da universidade, das instituições do ensino superior católico como servidora e desafiou sobretudo as instituições católicas a sair tanto das 4 paredes e abrir ao mundo contemporâneo, e nesse sentido ele exortou no fundo que as universidades fossem fruto maduro de uma história de fé
e de pensamento que promova, sobretudo, o humanismo integral capaz de incluir as dimensões individual e social. O poder político também já reagiu à morte do Papa Francisco. O Presidente da República, José Maria Neves, descreve o Bispo de Roma como um homem de causas e convicções fortes. O Papa Francisco abriu a Igreja às novas possibilidades do futuro. Insistiu numa igreja para todos, orientando todo o seu pontificado para os pobres, os excluídos, enfrentando de peito aberto os desafios da contemporaneidade, as guerras, a sua incansável luta pela paz, a problemática das migrações, o seu apoio a todas aos migrantes, aqueles que se mostraram muito vulneráveis neste processo de mobilidade humana no mundo da atualidade. Para o Presidente da Assembleia Nacional, Austin Correia, Francisco era um Papa próximo das pessoas, ia ao encontro dos que mais necessitavam. Acabamos de perder um homem de uma dimensão humana pouco comum, um grande promotor da paz, da tolerância, da liberdade religiosa e do respeito pela diferença, um promotor do diálogo interreligioso e da aproximação das religiões, no sentido de juntos promovermos a paz, a sã convivência, a liberdade, a dignidade da pessoa humana. Portanto, um Papa muito próximo das pessoas, que vai ao encontro daqueles que mais precisam, dos mais oprimidos. Já o chefe do governo diz que a notícia da morte do Sumo Pontífice deixa o país consternado. Ulisses Correia e Silva anuncia luto nacional de 2 dias a partir da meia-noite de hoje. Estamos perante um bom homem, bom, um bom pastor que deixa marcas muito relevantes e marcantes no seu tempo e também relativamente àquilo que é a perspectiva de futuro, que esperamos que seja da maior paz, esperança, liberdade e engajamento e solidariedade a nível mundial. Morreu aos 88 anos de idade. Francisco foi o pastor que chorava com as suas ovelhas, um Papa do povo, do fim do mundo. E o Bispo da Diocese de Santiago emitiu um comunicado no qual diz que o Papa Francisco não apenas guiou a Igreja com sabedoria e firmeza, mas tocou os corações de todos com gestos concretos de amor, encorajamento, humildade e esperança. O Bispo Dom Orlindo pede que todas as comunidades paroquiais da Diocese celebrem até o funeral na missa de todos os dias em sufrágio do Papa Francisco. Na Pró-Catedral da Nossa Senhora da Graça deve estar a acontecer neste momento a missa em sufrágio, com a participação de fiéis com espírito de oração e gratidão pelo seu ministério como sucessor de Pedro. E com a morte do Papa Francisco aos 88 anos, o Vaticano passa a adotar uma série de protocolos ligados ao processo fúnebre e à escolha de um novo chefe da Igreja Católica no conclave. Durante este período, conhecido como a sede vacante, a Sé Apostólica, a sede da Igreja de Roma passa a ser administrada pelo Carmelengo, um cardeal que exerce uma função parecida com a de assistente do Papa. Atualmente, o posto de Carmelengo é ocupado pelo cardeal irlandês-americano Kevin Farrell. Ele está na função desde fevereiro de 2019, após a morte do seu sucessor, um cardeal francês. Farrell, por exemplo, é o responsável por atestar oficialmente a morte do pontífice, o que depois é comunicado aos fiéis. Tradicionalmente, a verificação do óbito é feita quando o Carmelengo dá 3 batidas com um martelo de prata na cabeça do pontífice, enquanto fala o nome dele.
As funções do Carmelengo estão explicadas num documento conhecido como Universi Dominici Gregis, uma espécie de constituição da Igreja promulgada pelo Papa João Paulo II na década de 90. Além de ter que constatar a morte do pontífice, o Carmelengo é responsável por lacrar a residência e o escritório papais dentro do Vaticano. O objetivo é garantir que nada seja removido ou alterado neste espaço até que um novo Papa seja eleito e tomar posse. O Carmelengo também tem que preparar o funeral do Papa em consulta com os outros cardeais da Igreja, sobretudo se em vida o Papa em questão não deixou um plano pronto para este momento. Neste estágio entram questões como o traslado do corpo dentro e fora do Vaticano, impedir que fotos indivíduas sejam tiradas e organizar tudo passo a passo do rito. É importante reforçar que estas funções são exercidas em nome e com o consenso do Colégio dos Cardeais. O Carmelengo atua como um administrador e supervisor, garantindo que a transição para um novo pontificado ocorra de forma organizada e de acordo com as normas estabelecidas. Durante a sede vacante, o Carmelengo é o responsável por gerenciar os bens da Igreja e se torna interinamente o administrador de imóveis de posse do Vaticano, como o Palácio Apostólico, a residência oficial do Pontífice, o Palácio de Latrão, a antiga residência papal, e o Palácio Apostólico de Castel Gandolfo, a casa de verão do Papa. Garantir o andamento tranquilo e seguro do conclave também é uma atribuição do Carmelengo. O processo de escolha do novo chefe da Igreja Católica é extremamente sigiloso. Os cardeais se reúnem na Capela Sistina, a portas fechadas, e nada do que acontece ali dentro pode ser revelado, sobretudo a votação. Uma revista prévia supervisionada pelo Carmelengo é feita no local para assegurar que não existam dispositivos de gravação de áudio ou então de vídeo. Outro assunto que está a marcar a atualidade, o encalhe do navio Liberdade, aqui na Baía da Praia, encalhe que deveu-se a uma avaria num gerador que provocou a perda de controle da máquina principal quando o barco tentava manobras para atracação e o navio embateu no quebra-mar na estrada que dá acesso ao Porto da Praia. A informação foi avançada no local pelo porta-voz da empresa que opera o navio, Aniceto Soares, esclareceu que depois do processo de retirada dos passageiros serão feitas avaliações à embarcação para se saber sobre a possibilidade do reboque do Liberdade para o Porto da Praia. O António dos Reis esteve no local. António, boa tarde, e falou com o responsável da CV Interilhas. Não estava nas viagens habitual. A segurança dos passageiros nunca esteve em risco, garante o diretor financeiro da empresa CV Interilhas, Aniceto Soares. Explica que na base do incidente esteve uma avaria detectada durante a viagem que ditou o regresso do Liberdade ao Porto da Praia. Não estava nas viagens habitual para a Ilha do Fogo, não é? No percurso não identificam uma avaria no navio e que está a permitir continuar a viagem em segurança, então não regressar para o Porto da Praia. Quando não cheguei ali no Porto da Praia, não tive uma perda por causa de um gerador, não é? A avaria no gerador, não tive falha naquele gerador, então perder o controle da máquina principal. A situação, quando não cheguei ali no Porto, não perdi a máquina, no sentido de o gerador ter falha, não perdi o controle, o navio a bater ali para a zona de onde vocês estão nesse momento. Segundo dados da CV Interilhas, estavam a bordo do navio Liberdade cerca de 144 passageiros, para além de viaturas e outras cargas. Neste momento, estava a ser feita uma avaliação da integridade do navio com técnicos e mergulhadores para se determinar os próximos passos. Não tem ali espiei casco, já não tem técnicos mergulhadores para avaliar a situação do navio. Assim que não termina a avaliação e que não está a guardar a subida da maré, não está a fazer o reboque do navio para Porto. A nossa principal preocupação no momento é avaliar a integridade do navio, não é? E arranjar a avaria que foi detectada. O diretor da empresa proprietária da embarcação adianta que a documentação e a manutenção do catamarã Liberdade estavam em dia. Em relação à manutenção do navio, estava em dia? Nós, navio é sempre mantido. Questões mais técnicas, você não está disponível para dar vocês as devidas informações. Questões mais técnicas, se vocês quiserem, não poder agendar um novo encontro no nosso escritório, que nós, a equipa técnica, está mais balizado para dar vocês informações mais técnicas. Mas e agora não se fica sendo 12 embarcações nesse momento, sobretudo com a altura de festa de São Filipe na Fogo.
Então, nesse momento, de repetir você, nós preocupação a integridade desse navio. Integridade do navio, que neste momento está em processo então de averiguação. Quanto aos cerca de 144 passageiros e cargas, Aniceto Soares, diretor da CV Interilhas, diz que por hora estão focados em conhecer o estado do navio. Os passageiros que estiveram a bordo do Liberdade com destino às Ilhas do Fogo e da Brava, Gilson e Deu, dizem que houve um momento de pânico a bordo da embarcação. Ele vira para trás com um barco e vou ver varia. E ali na caixa? Como é que foi esse momento? Para mim, tranquilo. Aí nasceu aquele barulho que eu ouvi na pedra, que bate. Mas é suave. Não é barco te vira. Quando não é barco te vira, depois, bem que se comandante, ok, e flama tem problema no motor. Só não tem que voltar. Não volta para não para ali na caixa. E o barco acaba para bater na rocha. Logo tive aquele pânico, um monte de pessoas tá grita, pessoas tenta job na janela, essas coisas lá. Pessoas que saem do barco, foi profissional, eles calma tudo alguém, as pitas chinta tudo alguém. Para esperar até que reboque bem, acho que reboque é bem ok lá. Eles pegam as cartas lá para não subir. O presidente do Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos e técnicos da instituição estiveram no local do acidente, segundo dizem em off, para avaliar o que se terá passado com a embarcação. E o condutor da Rádio Cabo Verde, Camilo Barbosa, em instantes informou-nos que ele viu uma grua da Enapor que foi colocada ao lado da embarcação a partir da estrada e para a retirada dos veículos que transportavam carga e que estavam a bordo do Liberdade. E com o encalhe do navio Liberdade, a CV Interilhas fica privada de uma das suas principais embarcações, ficando a frota da empresa resumida neste momento a 2 navios. O Dona Tututa, que liga o norte e o sul do arquipélago e que está a chegar neste momento ao Porto de Tarrafal, em São Nicolau, e o Chiquinho BL, que por limitações próprias da embarcação não pode navegar transportando cargas e passageiros para além do canal entre São Vicente e Santo Antão. O Chiquinho é, portanto, um navio limitado à linha Mindelo-Porto Novo. A outra unidade naval ao serviço da CV Interilhas é o Criolla, que está neste momento na Cabnave, e não é crível que o navio fique pronto em menos de 10 dias. A alternativa interna e imediata é o regresso do ferry Praia da Guarda, cujo custo de operação é mais elevado se comparado com os ferries roll-off. Por isso, o navio é evitado, mas usado em situações críticas, como o presente. A CV Interilhas pode também recorrer ao aluguer de embarcações no mercado internacional, como fez no passado quando alugou o ferry Sanguan. Outro ferry disponível neste momento é o navio Interilhas, só que é propriedade de uma outra empresa, da Polaris, que poderá ser também alugada para socorrer a CV Interilhas a mitigar o isolamento, particularmente da Ilha Brava. Na Ilha do Sal, 2 agências marítimas foram assaltadas na madrugada de hoje. Numa delas foi encontrada a entrada muito sangue no chão, conforme nos conta o Moisés Évora. Foi na zona da Boa Vista, na cidade de Espargos, envolvendo as agências Westship e Oceano. Na agência Westship, o assaltante partiu o vidro da porta para ter acesso à fechadura e poder entrar. Ele terá ficado, no entanto, com um ferimento profundo porque havia muito sangue no local. Foi informado para minha colega, logo cedo, de que ele bem aquele lugar arrombado. Se tinha vidro quebrado e na frente da agência estava que sangue e outras coisas. Nunca tinha realizado era o quê? Depois que não bem espiou, entrei em contato com a judiciária, acho não fazer queixa, não estou a esperar agora aqui para a judiciária. Foi o que também aconteceu. O que a gente vai fazer isso? Você tem ideia? Ainda não tenho certeza do que foi roubado, que foi grandes coisas também como normalmente nunca tenho coisas ali na agência. Jani Brito, funcionário da agência, falando para a Rádio de Cabo Verde. O sangue à entrada da agência tem intrigado as pessoas. Supostamente aquele sangue é daquela pessoa que bem rouba, acaba para fazer algum ferimento na hora de quebrar vidro ou alguma coisa assim. Que tem tudo aquele sangue lá na rua. Tchau sangue? É teu sangue. Acaba para a gente assustado mesmo. Deve ser alguma ferida bem grave. Na agência marítima Oceano, o assaltante forçou a porta, entrou, mas não conseguiu levar nada, por aquilo que apuramos.
E o Presidente da República quer a antiga hidrobase de Calheta de São Martinho, na Ribeira Grande de Santiago, transformada num polo de estudo, investigação e atração turística. José Brilés visitou esta baía local e pediu parceria entre autarquias e o Instituto do Património Cultural para a recuperação de sítios históricos ainda por preservar. E é preciso agora haver uma forte parceria entre a Câmara Municipal, o Ministério da Cultura, através do Instituto do Património Cultural, o Ministério da Educação, para apoiar mais os investigadores e transformarmos este espaço, que já é um museu a céu aberto, que ainda tem um património aqui a ser preservado, numa área de atração turística, de estudo, de investigação, uma área que pode contribuir para reforçar toda a riqueza patrimonial da Ribeira Grande de Santiago, que é um património da humanidade, mas que tem monumentos e sítios históricos fundamentais e que devem ser preservados e devem ser suficientemente valorizados. E o Presidente da República aproveitou esta visita para realçar a iniciativa da Universidade Jean Piaget, que há mais de um ano deu estampa a uma obra intitulada Calheta de São Martinho, na Rota Atlântica de Aeropostal, na qual conta toda a história da infraestrutura. Criada em 1927 pelos franceses, a base era utilizada por hidroaviões para entrega de serviço postal no outro lado do Atlântico, tendo funcionado até 1945. O amigo ouvinte está em sintonia com o Rádio Cabo Verde quando são 13 horas mais 21 minutos e meio. O Hospital Universitário Agostinho Neto aqui da Praia recebeu da Cabo Verde Medical Association uma doação em equipamentos no valor de 10 mil contos. São 2 camas do bloco operatório que vêm garantir maior segurança cirúrgica aos pacientes, conforme a Joana Lopes. A doação da Cabo Verde Medical Association ao Hospital Agostinho Neto está orçado em 10 mil contos, fora as contrapartidas do Hospital Central, mas o mais importante, no entender de Evandro Monteiro, não é o valor monetário. No ato de hoje é o reforço de equipamento que faz parte da infraestruturação do próprio hospital, especificamente no bloco operatório, que irá permitir, em certa medida, que os nossos profissionais de saúde tenham melhores condições para o exercício da sua profissão, mas, por outro lado, também irá proporcionar condições de igual modo boas ou melhores para que os nossos utentes estejam e sejam, de facto, melhores tratados e que reforçam o compromisso que temos, que é a satisfação através de resultados, mas também o utente, nesse caso, tem e deve sentir que, de facto, o que estamos a fazer traz impacto qualitativo para a sua saúde e para a sua pessoa. Dentro do protocolo, o hospital assumiu também a sua parte de responsabilidade, que é na questão da desalfandegação e todo o resto, questão do transporte em todos os aspectos. Mas o mais relevante de tudo isso não é o valor econômico ou financeiro, são os aportes que irá agregar à estrutura hospitalar, especificamente um bloco operatório. Uma parceria abrangente que abre a perspectiva de se criar cursos de especialização em cirurgia geral e reforço da capacidade de diagnóstico na área da anatomia patológica, abrangendo também as universidades dos 2 países, assegura o presidente do Conselho de Administração do Hospital Universitário Agostinho Neto. A título de exemplo, de uma forma muito clara, que já está também avançada, é a possibilidade de a nossa infraestrutura hospitalar, em parceria com a CVCA e universidades de Cabo Verde e hospitais universitários também nos Estados Unidos, criar caminho que leve à formação especializada, por exemplo, em cirurgia geral, tendo em conta um outro grande salto qualitativo que iremos ter também no que tange, por exemplo, aos serviços de anatomia patológica, que irá qualificar ainda mais as nossas capacidades de resposta, nesse caso específico de diagnóstico, em Cabo Verde, porque não é só aqui no nosso hospital, mas também
no Hospital Dr. Batista de Sousa, reforçando Cabo Verde também suas respostas sanitárias de uma forma abrangente e transversal. Ações concretas que se enquadram no protocolo existente entre o referido estabelecimento de saúde e a Cabo Verdean Medical Association, existente há vários anos e que implica adendos que em situações pontuais podem facultar, por exemplo, equipas de trabalho a partir dos Estados Unidos da América, com Cabo Verde a assumir a sua contraparte. O Presidente da República defendeu que se faça um inquérito rigoroso ao que terá acontecido com os 5 cidadãos da Nigéria que foram impedidos de entrar em Cabo Verde há pouco mais de uma semana. Gabriel Neves diz que não é a primeira vez que casos do género acontecem nos serviços de imigração e fronteiras, pelo que é preciso esclarecer de que lado está a razão. Então é preciso, nesses momentos, sobretudo porque não é a primeira vez, já houve outras denúncias, a fazer-se um inquérito rigoroso sobre esta matéria para identificarmos todos os contornos e, se for necessário, tomar medidas cabíveis para se pôr cobro a esta situação. Para um país que quer ser plataforma internacional de prestação de serviços, que quer integrar-se competitivamente no espaço da CEDEAO, tem que ter serviços de fronteira que consigam responder com satisfação às demandas e às exigências daqueles que passam ou visitam Cabo Verde. Já o primeiro-ministro garante que o governo está a acompanhar o caso sem entrar em pormenores, uma vez que a Polícia Nacional já deu explicações sobre o assunto. José Luís Correia e Silva considera que, se comprovar que houve violação das normas de livre circulação de pessoas no espaço da CEDEAO, os factos serão apurados. Eventualmente, se houver situações em que se prove e se comprove, porque aqui muitas vezes estamos contra argumentos de pessoas eventualmente atingidas por determinadas medidas que expõem a sua posição. Depois temos a exposição contrária, como nós verificamos no relatório e no comunicado da polícia, que também tem uma versão totalmente diferente. Portanto, havendo provas em contrário de que situações possam ter induzido a práticas não conformes com aquilo que são as normas, far-se-á a devida verificação. O primeiro-ministro pede, no entanto, que casos pontuais não sejam empolados como uma realidade que se vive nas fronteiras cabo-verdianas. José Luís Correia Silva lembra que diariamente entram milhares de cidadãos em Cabo Verde, muitos dos quais oriundos dos países membros da CEDEAO. O caso remonta ao dia 13 de abril. O grupo de 5 jovens nigerianos, 3 mulheres e 2 homens, desembarcou na Ilha do Sal no voo proveniente do Senegal. Durante 2 semanas de férias pretendiam visitar as Ilhas do Sal, Fogo, Santo Antão e também São Vicente. Informados pelos agentes do CEF de que não podiam entrar no país por falta de comprovativo de subsistência, os ânimos ter-se-ão exaltado, segundo algumas fontes. Os jovens terão sido ouvidos na esquadra da Polícia Nacional em Santa Maria. Depois de 3 dias retidos na ilha, os turistas nigerianos acabariam por ser deportados num voo com destino a Dakar no dia 16 de abril. Falamos agora da política. Deputados do MPD recolhem subsídios no Ministério da Justiça para aprimorar o projeto de lei de proteção de denunciantes que já se encontra em fase final. Segundo o deputado Luís Carlos Silva, o projeto é para responder a uma lacuna na legislação cabo-verdiana, criando um quadro legal completo que defina quem pode denunciar, como denunciar e assegure proteção contra represálias. Acredita Luís Carlos Silva que este projeto é reforçar a administração pública, proteger o erário também público e estimular a confiança dos cidadãos nas instituições. Edna Barros tem os pormenores. A legislação cabo-verdiana até agora não contempla um regime robusto e holístico para a proteção de quem decide denunciar irregularidades, afirma o deputado Luís Carlos Silva, justificando que é neste sentido que surge a proposta de projeto de lei de proteção de denunciantes. A legislação cabo-verdiana toca a espaços no conceito do denunciante, mas não tem um tratamento holístico para o tema. E a nossa ambição é isso, é criar um quadro completo de proteção de denunciantes, que inicie por estabelecer o que é a denúncia, quem pode ser um denunciante, como denunciar, aonde denunciar, a quem denunciar e qual é o quadro de proteção que terá. Construindo este quadro, estaremos a fortalecer a administração pública cabo-verdiana, estaremos a proteger da melhor forma o erário
o erário público, mas estaremos também a fortalecer a confiança das pessoas nas nossas instituições. A denúncia deve ser estimulada com base num quadro legal, defende Luís Carlos Silva, comentando que muitas pessoas se abstêm de denunciar situações de irregularidades por receio de represálias. Hoje, os parlamentares recolheram no Ministério da Justiça contribuições técnicas e jurídicas que possam enriquecer e consolidar a proposta de projeto. O espírito de base é sempre termos a melhor lei. Neste contexto, estamos a fazer uma ronda de encontros para a recolha de subsídios. Nós já temos a proposta já está basicamente na sua fase final, mas ainda hoje tivemos aqui muitos bons contributos para fortalecer ainda mais a nossa proposta de projeto de lei. É estimular a denúncia, portanto, é criar um quadro que dê às pessoas confiança de que, eventualmente, se fizerem uma denúncia, não serão posteriormente perseguidos e prejudicados na sua vida, no seu trabalho, por terem feito esta denúncia. Embora já esteja adiantada, a proposta de projeto ainda está a integrar os últimos contributos. A proposta de projeto de lei também cruza com o regime de proteção de testemunhas, considerando que um denunciante poderá, em certos casos, assumir esse papel e beneficiar das garantias legais existentes nesse domínio. E o grupo parlamentar do PAICV defende a retoma do mecanismo de bolsas de estudos reembolsáveis para os estudantes do ensino superior e pede um plano consensual para a educação com o intuito de preparar o novo homem cabo-verdiano para responder à necessidade do aumento da produtividade no país. Considerações do grupo parlamentar do PAICV no balanço das jornadas que antecede a última sessão plenária de abril que arranca amanhã. O debate com o primeiro-ministro sobre estratégias e políticas de educação para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde é o ponto alto da sessão, conforme o Jatório dos Reis. Quanto ao tema do debate com o chefe do governo, o grupo parlamentar do PAICV defende que a educação deve unir a todos. João Batista Pereira defende um plano de educação de longo prazo capaz de preparar um novo homem cabo-verdiano para atacar o problema da produtividade em Cabo Verde com aposta na educação. Os dados que existem mostram que nós temos um problema sério de produtividade, ou seja, aquilo que nós fazíamos com 3, outros países próximos de nós fazem com 2 ou com 1. Portanto, este é um desafio fundamental que passa necessariamente pela educação, pela formação do novo homem cabo-verdiano, com uma nova perspectiva perante o trabalho, para nós podermos aumentar a nossa produtividade, que é a condição sine qua non de nós podermos ter um crescimento sustentável do Banco Mundial. Portanto, quando fala no esgotamento do modelo de crescimento de Cabo Verde, aponta alguns caminhos, e um dos caminhos é justamente aumentar a produtividade. O líder parlamentar do maior partido da oposição revela ainda que o partido vai confrontar o chefe do governo com um conjunto de preocupações relacionadas com a educação. A nível do ensino superior, João Batista Pereira sugere a retoma de bolsas reembolsáveis. O mecanismo que nós temos, que vinha de trás, era o jovem, uma vez terminado o curso, fazia o reembolso, portanto, do crédito recebido. Aquilo que nós propomos para discussão é se nós não deveríamos ter um mecanismo diferente, que é permitir que o jovem inicie o reembolso do crédito recebido para a formação após o início da sua atividade laboral, ou seja, após obter o emprego e poder ter rendimentos para si próprio, mas também para poder amortizar o crédito recebido. João Batista Pereira, líder do grupo parlamentar do PAICV, denunciou ainda o que considera de tratamento desigual dispensado aos estrangeiros nas fronteiras cabo-verdianas, particularmente os cidadãos da CEDEAO e da África em geral. Na última sessão plenária do mês de abril, que começa amanhã, consta ainda do projeto de agenda, aprovação de 2 propostas de lei e 3 projetos de resolução. Algo que vamos acompanhar aqui nas antenas de rádio de Cabo Verde a partir de amanhã. A UCIR defende a adaptação dos programas escolares para refletir as exigências e necessidades da vida do mundo atual. A posição foi defendida pela deputada Laura Pires durante uma conferência de imprensa que abordou as estratégias políticas e da educação, tema do próximo debate parlamentar com o primeiro-ministro. A educação para a cidadania e uma vida sustentável deve começar na primeira infância, sublinha a deputada da UCIR, ouvida pela Bilu Rodrigues.
Segundo o Dora Pires, a adaptação dos currículos é fundamental para preparar os alunos para os desafios do mundo atual, promovendo uma educação mais inclusiva e alinhada às mudanças sociais e económicas. Aliás, defende a deputada, a educação para a cidadania e uma vida sustentável deve começar ainda na primeira infância. É necessário apostar mais na educação inclusiva, um dever do Estado, para que todas as crianças tenham direitos iguais e não deixar ninguém para trás. Iniciar na pequena infância com a educação de qualidade, que é a base de todo o aprendizado. O perfil de saída de um ciclo deve corresponder à entrada do ciclo seguinte. E estamos cada vez mais a perguntar se o que as pessoas aprendem é verdadeiramente relevante para as suas vidas e se o que aprendem ajuda a garantir a sobrevivência do nosso planeta. Novas tecnologias, mudanças climáticas e sustentabilidade são alguns dos temas que, segundo Dora Pires, devem ser mais e melhor estudados. Por isso, defende a sua introdução nos manuais escolares. Para os democratas cristãos, a educação deve ser um instrumento de transformação social. Educar os jovens de forma a serem capazes de compreender os desafios da sustentabilidade e sejam conscientes que a sua participação é importante, que o estilo de vida, o comportamento, ações, direitos humanos, igualdade de género, promoção de cultura da paz, não violência, cidadania ativa, valorização da diversidade cultural, respeito pelo outro, contribuem para o desenvolvimento sustentável da sociedade e do país. A UCID aproveitou estas declarações à imprensa para congratular os professores cabo-verdianos pelo seu dia e pediu novamente a revisão da situação dos professores reformados em condições menos dignas. Que seja revisto pelo Governo a situação dos professores que reformaram, sem promoção e progressão, sem o ajuntar do subsídio de carga horária e que neste momento recebem um salário abaixo do merecido. É necessário parcerias e cooperação internacional que possam envolver intercâmbios de conhecimento, compartilhar boas práticas, investimentos em projetos educacionais conjuntos e a implementação de programas de cooperação. Declarações da deputada Dora Pires em antevisão da sessão parlamentar que começa amanhã e que tem como ponto alto o debate com o primeiro-ministro sobre as estratégias da educação. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde, quando são 13 horas mais 37 minutos. A Coreia do Sul tem enfrentado uma situação inusitada. É que alguns países, principalmente a China, têm tentado disfarçar seus produtos como exportações sul-coreanas para evitar as tarifas abrangentes do presidente Donald Trump, informou hoje a agência alfandegária da Coreia do Sul. O Serviço Aduaneiro da Coreia informou que encontrou 20,81 milhões de dólares em violações do país de origem no primeiro trimestre, com remessas com destino aos Estados Unidos, representando 97% do total após uma investigação especial no mês passado. Quando comparado com dados do ano passado, há um aumento na ordem dos 62%. As autoridades sul-coreanas disseram que pode haver um aumento nas tentativas de empresas estrangeiras, como as da vizinha China, de usar a Coreia do Sul, que é uma grande aliada dos Estados Unidos e tem um pacto de livre comércio como uma forma de evitar tarifas e regulamentações. Em março, câmaras de vigilância avaliadas em milhões de dólares foram importadas da China, em partes remontadas na Coreia do Sul, para contornar as restrições dos Estados Unidos sobre os dispositivos de comunicações chineses. O Serviço Aduaneiro da Coreia lançou uma força-tarefa especial para impedir tentativas de exportação ilegal e planeja elaborar medidas de resposta mais específicas para proteger as empresas nacionais sul-coreanas. Já temos 13 horas mais 38 minutos, final de linha neste jornal. Não sem antes vermos o que é que está a passar nos nossos céus. Temos neste momento um aparelho da TACV que acabou de aterrar no aeroporto de São Pedro, em São Vicente da Praia e de São Vicente. Também já partiram as aeronaves da TAP que normalmente nesta hora fazem ligação entre as ilhas e o aeroporto de Lisboa. O voo que partiu da Praia vai aterrar na capital portuguesa quando forem 6 horas
mais 16 minutos, e o aparelho da TAP que partiu de São Vicente vai aterrar em Lisboa, também à mesma hora. Está previsto também chegar às 6 horas mais 16 minutos. De resto, nenhuma outra informação relevante em termos de movimentação aérea doméstica. Pela via marítima, temos neste momento a navegar, parece-me que o Dona Tututa, que está muito perto do porto de Tarrafal, em São Nicolau, já deve estar mesmo no porto de Tarrafal. O Dona Tututa, aqui pelo sul, nenhum movimento. A esta hora deveria estar o Liberdade a navegar entre as Ilhas do Fogo e Brava. Deveria, porque iniciou a viagem, regressou ao Porto da Praia, encalhou e não vai fazer esta viagem hoje. Falamos agora do movimento das marés, bem como nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Por hoje, segunda-feira, 21 de abril, o sol despontou às 6 horas 16 minutos, mais 1 segundo, e o pôr do sol será às 18 horas 49 minutos e 18 segundos. A lua está na fase quarto minguante, pôs-se pelo sudoeste às 12 horas e 54 minutos. E a primeira baixa-mar de hoje foi às 5 horas e 38 minutos e a seguinte às 19 horas e 6 minutos. E a única praia-bar aconteceu há instantes, às 12 horas e 25 minutos, quer dizer então que hoje teremos boa parte do dia com maré baixa. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 18 horas e 31 minutos até as 20 horas e 31 minutos. Para amanhã, terça-feira, a primeira baixa-mar será às 7 horas e 12 minutos e a seguinte às 20 horas e 29 minutos. E a primeira praia-bar foi a 1 hora e 29 minutos e a seguinte será às 13 horas e 51 minutos. Em relação à pesca, Bira, as previsões indicam que amanhã não será um bom dia. E já temos 13 horas mais 40 minutos. Anatólio Lima, recordamos os títulos. Morre aos 88 anos Jorge Mário Bergoglio, o Papa do Povo. Diversas reações deste jornal. Navio Liberdade encalha nas imediações de Porto da Praia, com uma centena e meia de passageiros que estão todos em segurança. O Hospital Agostinho Neto melhor equipado, com recepção de 2 camas de cirurgia orçadas em cerca de 10 mil contos. O Presidente da República defende a abertura de inquérito para se averiguar o que se passou com os nigerianos com entradas recusadas no país. Coreia do Sul a ser usada como origem de produtos para contornar sanções norte-americanas. Anatólio Lima com o Jornal da Tarde desta segunda-feira. Os títulos estarão de regresso às 14 com o Carlos Santos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.